Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então, pra quem não me conhece, eu me chamo Larissa, eu sou a iCarly da Matemática. E no vídeo de hoje veremos um pouco sobre frações. Então, um conceito muito fundamental, né? Um conceito de matemática básica, mas que é muito importante durante toda a vida acadêmica de vocês. Certo? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de matemática ou de conteúdos relacionados a isso, por favor, se inscreva no canal aqui embaixo. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um resumo, né? Deixa eu chegar mais pertinho. Aqui eu tenho um resumo, que ele é sobre frações. Eu fiz um resuminho aqui bem simplificado pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Bom, antes de mais nada, o que são frações? Frações é um método, é uma ferramenta da matemática que a gente tem para trabalhar com partes de algo inteiro. Ou seja, quando a gente tem partes que representam alguma parcela de alguma população maior ou de algum conjunto de elementos maior, a gente usa frações. Como isso? Eu dei aqui o exemplo de chocolate, de uma barra de chocolate. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Digamos que a gente tem uma barra de chocolate aqui. E ela tem ao total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pedacinhos. E a gente quer representar que a gente comeu, sei lá, 3 desses 12 pedacinhos. Então a gente quer representar que a gente comeu 3 desses pedacinhos aqui. Como que a gente vai representar isso? A gente usa uma fração. Então a gente considera o total, o 100%, né? A gente considera o total da barra de chocolate como 12, porque são 12 quadradinhos ao total. E o que a gente comeu a gente considera como 3. E a gente vai representar dessa forma aqui. O número que está em cima a gente vai chamar de numerador. E o número que está embaixo de denominador. E eles são separados por essa barrinha aqui, que representa a fração, ok? Também pode ser representado dessa forma assim, ó, 3/12. É a mesma coisa, certo? E eu coloquei aqui uma observação, racionais. O que significa isso? Que, bom, vocês já devem entender um pouquinho sobre conjuntos de números numéricos. Conjuntos de números numéricos. Sobre conjuntos numéricos, ok? Então, quando a gente está falando de frações, a gente vai sempre trabalhar com números racionais. Então, com um conjunto de números racionais. Então, não vai incluir aqueles números tipo, raiz de 2, que é um número irracional. A gente não consegue representar isso como uma fração, certo? Então, vamos seguir adiante. As principais operações de frações. Então, a gente tem a adição e a subtração. Para começar, o que acontece? A gente tem 2 casos aqui. Se eu tiver uma fração assim, 3/12, que foi a minha que eu dei de exemplo no início, né? E eu quiser somar ela com uma fração 4/12. Eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó. 3 mais 4, tudo sobre 12. E somar primeiro a parte de cima, que vai dar 7, e embaixo vai dar 12, porque eu não modifiquei nada. Ok? Então, quando a gente tem somas de frações com o denominador igual, a gente pode só somar, ou só subtrair. Outro exemplo, com subtração. Por exemplo, aqui a gente pode fazer assim, né? Isso daqui vai dar, não coube aqui em cima, 2/15. Ok. O que não acontece quando a gente tem denominadores diferentes para as frações. A gente não consegue simplesmente somar ou subtrair essas parcelas. A gente precisa de outro artifício matemático, outra ferramenta matemática. Até porque o que é matemática se não uma caixa de ferramentas, não é mesmo? Então, bom, vamos lá. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou pegar o exemplo de 3/4 mais 2/3. Bom, aqui a gente tem frações com denominadores diferentes, então a gente não pode simplesmente somar isso, porque não daria um número exato. Não daria um número que representasse essa realidade, porque se você parar para analisar, por exemplo, bom, deixa eu pegar aqui 1/2, que é 0,5, né? E pegar 3/4, que é 0,75. Você concorda que se eu somar 1/2 mais 3/4, isso daqui vai ter que dar
0,5 mais 0,75, que é a mesma coisa que... Deixa eu fazer a continha aqui. 1,25. Certo? Então tem que dar isso. Mas acontece que se eu somar 1 meio mais 3 quartos, só somando assim, isso daqui vai dar 4 sextos. O que não é 1,25. Então, claro que tem várias demonstrações matemáticas que a gente pode realizar para provar que isso daqui não se aplica. Mas, bom, por hora eu acho que basta esse exemplo, né? Então deixa eu só apagar aqui. Tá bem. Então, como é que a gente soma isso daqui? Bom, eu tenho aqui um número que é primo e um número que não é primo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números, entre 4 e 3. Como é que a gente faz isso? A gente vai colocar o 4 e o 3 de um lado, fazer uma barrinha assim, e vai dividir ele por fatores primos. O primeiro fator primo que divide isso é o 2. Então, vai ficar 2 e o 3 não divide. Depois eu posso dividir por 2 de novo, que vai ficar 1 e 3. 3 não divide de novo. Agora sim eu posso dividir por 3. 1 e 1. Isso daqui vai dar 12. Logo, o MMC entre 4 e 3 é 12. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui embaixo. E agora, o que a gente faz? A gente vai pegar esse 12 aqui, vai dividir pelo que tem embaixo e multiplicar pelo de cima. Sempre assim. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Mais. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Logo, 3 quartos mais 2 terços vai ser o equivalente, vai ser igual, no caso, a 17 sobre 12. Ok? Bom, o MMC é uma coisa que eu posso explicar em outro momento pra vocês, porque ele tem vários detalhezinhos, assim, tem vários macetes também pra aprender ele melhor. Mas, bom, agora vamos para o próximo tópico. Ah, eu posso dar um exemplo aqui também de subtração, só que, na verdade, subtração vai ser o mesmo princípio, né? Vai ser a mesma coisa. Então, que nem eu expliquei aqui em cima. Deixa eu tomar uma aguinha. Vou só dar um exemplo rapidinho pra vocês com subtração também, tá? Deixa eu inventar um aqui no momento que eu não pensei em nenhum. Vamos ver, pode ser 1 meio menos 5 quartos. Agora, MMC entre 2 e 4 é mais fácil de fazer, até se você já tiver experiência com MMC. Você vai ver que é 4, né? Então, posso só colocar o 4 aqui. 4 dividido por 2 vai dar... Dividir embaixo, multiplica em cima. 4 dividido por 2 dá 2 vezes 1, 2. Menos 5... Opa, desculpa. 4 dividido por 4, 1 vezes 5, 5. Isso daqui vai dar menos 3 quartos. Pode dar número negativo? Pode. É uma subtração, né? Então, é só pensar, se você está trabalhando com números inteiros. Se eu tiver 3 maçãs e alguém me roubar... Quer dizer, e eu, sei lá, alguém me roubar as 3 maçãs que eu tenho e eu ainda estiver devendo mais 2 maçãs para outra pessoa. Ou seja, eu vou ficar com um saldo negativo de 5 maçãs. Então vai ser menos 5. Não sei se deu pra entender direito, mas ok, né? Ok, digamos que sim. Agora vamos para a multiplicação de frações. É muito simples também. Se eu tenho... É mais simples até do que a soma e a subtração. Vamos ver. Se eu tenho 2 terços e eu quero multiplicar por 7 oitavos, é muito simples. É só multiplicar o que está em cima, que vai dar 14, e dividir pelo que está embaixo, que dá 24. Só tem um pequeno detalhezinho aqui. Na multiplicação, a gente geralmente vai poder simplificar alguma coisa. Então, o que eu podia fazer nesse caso para facilitar a resolução da minha questão? Eu poderia simplesmente ver que, tipo, esse 8, ele não está dividindo apenas o 7, ele está dividindo também o 2. Faz sentido para vocês? Da mesma forma que o 3 também não está dividindo apenas o 2, está dividindo o 7 também. Ok? Então, porque a ordem dos fatores não altera o produto numa multiplicação.
Mas bem, por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque aqui eu poderia simplesmente ter dividido por 4 aqui e aqui. Opa, desculpa. Bom, mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque aqui eu podia ter simplesmente dividido por 2 embaixo e 2 em cima. Então, aqui eu colocaria um 1 e aqui eu colocaria um 4. E vocês concordam que fica mais fácil de resolver 1 vezes 7 sobre 3 vezes 4 do que o que eu tinha colocado antes, né? É mais simples. Então, vai ficar 7 sobre 12. Ou, se eu quiser fazer no final dessa questão aqui, dessa resolução aqui, a primeira, eu poderia só dividir tudo por 2, 7 sobre 12 também. Tanto faz em qual ordem você prefere fazer, tá? Bom, essa é a multiplicação. Na divisão se aplica os mesmos conceitos, tá? A gente pode simplificar. O nome disso daqui é simplificação de frações. Que eu acho que eu vou gravar um vídeo só sobre isso, na verdade. Bom, vamos continuando. Divisão. 3/4 dividido por 1/2. A divisão de frações é muito simples também. O que acontece? Você tem que gravar... Não tem muita saída, assim, algumas coisas na matemática você vai ter que gravar, e vai ter que gravar, e vai ter que memorizar, e é decoreba, é chato, mas faz parte, né? Que nem é o que eu expliquei antes do MMC. Você tem que gravar que, tipo, sempre vai dividir embaixo e multiplicar em cima. Divide o que está embaixo e multiplica em cima. Porque pense comigo, se eu estou encontrando o mínimo múltiplo comum, ele é um múltiplo. É um múltiplo desses números que estão embaixo, dos denominadores, certo? Então, faz mais sentido dividir por aquele valor do que multiplicar. Entende? Ok. Mas, bom, a parte, a divisão vai ser como? Vai ser 3/4. Porque como que você vai fazer? Você vai primeiro copiar o que está em cima, o numerador, e depois você vai multiplicar pelo denominador, só que ele invertido. Então, aqui eu estou dividindo por 1/2, eu vou multiplicar por 2, que é o contrário de 1/2. Deu pra entender? Bom, aqui meu numerador, aqui meu denominador. Que são frações de frações, na verdade, é uma divisão de frações, né? Então, pra mim resolver isso daqui, eu posso aplicar o que eu ensinei pra vocês antes. Então, eu só divido por 2, aqui e aqui. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Então, eu faço 3 vezes 1, que é 3. Embaixo 2 vezes 1, porque aqui tem o 1, né, como não aparece. Que é o elemento neutro. E 2. Então, a divisão de 3/4 por 1/2 nada mais vai ser do que 3/2. Ok. Bom, continuando. Eu separei pra vocês 2 exercícios bem rapidinhos, mas que dá pra exemplificar tudo que eu falei pra vocês hoje, né, sobre frações. Então, vamos resolver aqui. O primeiro é esse daqui. Tá, os dois são pra calcular, né? O primeiro, você vai ter que calcular 1/3 multiplicado por 2/5 mais 1/2. Como a gente vai resolver isso? Deixa eu pegar a caneta aqui. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, quando tem parênteses, a gente resolve o primeiro que tá entre parênteses, ok? Então, vamos lá. Primeiro a gente resolve essa parcela aqui. 2/5 mais 1/2. Os denominadores, eles são diferentes e a gente tá falando de adição. Então, adição de denominadores diferentes, precisamos fazer o MMC, ou múltiplo comum entre os denominadores, tá? Como é que a gente faz isso? O MMC de 5 e 2 vai ser igual. Coloco o 5 e o 2 aqui. Divido por 2, vai dar 1. Divido por 5. Quando chega no 1, a gente para e multiplica esses dois, que vai dar 10. Então, aqui vai dar 10, o MMC entre esses números. De novo, dividimos embaixo, multiplicamos em cima. 10 dividido por 5, 2. Vezes 2, 4. Mais 10 dividido por 2, 5. Vezes 1, 5. Isso daqui vai dar 9 décimos. Terminou? Não. A gente tem que voltar pra lá e fazer 1/3 multiplicado por 9 décimos. Tá? Que é o que tá pedindo o exercício. Bom,
O que eu falei antes, dá pra sempre simplificar, sempre não, sempre é uma palavra forte na matemática. Mas bom, dá pra simplificar essa parte aqui, porque a gente tem o 9 por 3, 9 é divisível por 3. Então, dividindo isso daqui, vai dar o 3 em cima. 3 vezes 1, 3, dividido por... Ficou 1 embaixo, né, porque a gente dividiu o 3 por 3. Vai dar 10. 3 décimos. Esse é o resultado final, ok? Simples, né? Próximo. Próximo. Bom, a gente tem duas parcelas entre parênteses agora. Então, a gente vai resolver a primeira, depois a segunda, separadamente, e depois a gente junta tudo multiplicando, ok? Vamos lá. Essa primeira aqui, MMC de 4 é 2, foi o que a gente fez antes, lembram? Então, isso vai dar 4. Primeiro, a gente divide embaixo, multiplica em cima. 4 dividido por 4, 1 vezes 5, 5. Menos, meu Deus, esse menos. Tá, 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. Vai dar 3 quartos. Essa foi a primeira parte. A segunda vai ser essa daqui. Bom, MMC entre 3 e 5, vocês percebem que são dois números primos? Eles são dois números primos. Eles não... Bom, são números primos. Eu vou explicar melhor em outro vídeo como funciona, critérios de divisibilidade e tal, e números primos e essas coisinhas assim. Mas são números primos, isso que você precisa saber. E quando são números primos, que são tipo 2, 3, 5, 7 e por aí, a gente só multiplica eles, que já vai encontrar o MMC. Exemplo também seria o 2 e o 5, como aconteceu antes. Então eu sei que o MMC é 15. 15 dividido por 3, 5. Divide embaixo, multiplica em cima. 15 dividido por 3, 5. Vezes 2, 10. Menos 15 dividido por 5, 3. Vezes 2, 6. Isso daqui vai dar 10 menos 6, que dá 4 sobre 15. Acabou? Não! Porque agora você vai multiplicar o 3 quartos pelo 4 sobre 15 avos. E se vocês quiserem algum vídeo falando sobre a nomenclatura de funções, eu posso fazer também, tá? Deixem um comentário aqui embaixo. Bom, vamos dividir isso daqui. Então vai ficar 3 sobre 15. Bom, o vídeo ficou um pouco mais comprido do que eu gostaria para o primeiro vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, e se gostarem, não esqueçam de deixar algum comentário, fazer inscrição no canal, que é muito importante para ajudar nosso trabalho também. Tá bom? Então foi isso, até mais!